Saudações, está no ar a segunda edição da semana do Jornal da Noite. É bem-vindo. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, diz que o governo nomeou Américo Muchanga para PCA das linhas aéreas de Moçambique por acreditar ser a pessoa certa para gerir e tornar atrativa a transportadora de bandeira. Aliás, segundo Magala, foi por essa razão que o executivo fez cessar na quinta-feira o contrato de gestão que tinha rubricado com a sul-africana Fly Modern Arc. Questionado pela MBC-TV se o governo de que faz parte equaciona privatizar a LAM, Magala disse que os próximos 3 a 5 anos serão cruciais para decidir sobre o modelo de gestão a seguir. O governo continua a ter nas linhas aéreas de Moçambique um importante ativo, uma empresa estratégica e bandeira do país quando se fala em transporte de passageiros e bens intra e extramuros. As mexidas recentes, nomeadamente a contratação da consultora sul-africana Fly Modern Arc para efeitos de gestão, que visava impedir o iminente colapso da companhia, é apenas um exemplo. Contra todas as expectativas, a ligação durou apenas 18 meses, tendo cessado oficialmente a 19 de setembro. Questionado pela MBC-TV sobre as razões da não renovação de contrato com a Fly Modern Arc, Mateus Magala remeteu a resposta, paradoxalmente, para o novo PCA da LAM. Pusemos o novo presidente, o engenheiro Muchanga, que é uma pessoa credível, uma pessoa capaz, e eu gostaria de fazer um apelo. Essa pergunta que é muito importante, por que é que não damos a oportunidade a ele para responder? E, falando em responder, Magala aproveitou os microfones e câmaras das TVs para orientar a Américo Muchanga sobre o que deve dizer. Acho que eles estão a ouvir onde está. Estão aqui os colegas nossos que sempre nos ajudam a promover tudo em termos de comunicação social. Receba-os e tenha uma conversa mais detalhada e talvez mais construtiva sobre quais são os seus planos para poder tornar a LAM uma empresa que deve ser aquilo que nós esperamos que seja. Para já, o governo não equaciona, pelo menos por enquanto, privatizar a LAM. Tudo está dependente dos resultados que poderão advir da nova gestão. Precisamos de uns 3 a 5 anos, não é? Para nós afinarmos a máquina e ter uma empresa que é atrativa, tanto para o público como para o privado. Contas feitas. Uma investigação do semanário Evidências, na sua edição desta terça-feira, revela que a Fly Modern Arc encaixou nos seus cofres 21 milhões de randes, qualquer coisa como 77 milhões 402 mil 102 meticais e 95 centavos. A Organização da Sociedade Civil Cidadãos de Moçambique submeteu esta segunda-feira, 23 de setembro, ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na Zambésia, uma queixa contra o governador Pio Matos e a sua filha por nepotismo, peculato e fraude na compra de uma embarcação com fundos públicos que nunca foi entregue à população. O presidente da organização, Zito do Rosário Sumane, afirma que a adjudicação do concurso foi por ajuste direto à empresa de Maria Matos OK Corporation, no valor de 10 milhões de meticais. O governador da província da Zambésia, Pio Matos, e sua filha Marla Matos são acusados de nepotismo, peculato e fraude. A questão envolve a compra de uma embarcação que deveria fazer ligação entre Quelimane e Inhaçunge no transporte de pessoas e de carga diversa. Dados apurados pela Organização Cidadãos de Moçambique revelam que a adjudicação do negócio para a aquisição do barco à empresa da filha do governador foi feita sem concurso público, o que levantou suspeitas de favorecimento familiar. O barco deveria ter sido entregue em 2022, o que até hoje não aconteceu. É que no lugar de entregar o barco de transporte misto com capacidade para 42 pessoas, 2 anos depois, a OK Corporation apresentou um barco de turismo
violando os termos do contrato. O ativista e presidente da Cidadãos de Moçambique, Zito do Rosário Ossumane, afirma que há indícios claros de corrupção e falta de transparência. Pelos cálculos que fizemos, custa quase a metade do valor que foi dado à senhora Marla, ou pelo menos à empresa Oak Corporation, que na verdade é um iate, é uma embarcação de luxo para passeio, não cumpre as especificações. A embarcação que trouxeram suporta ao máximo 30 lugares, mas também não suporta carga. Por quê da nossa decisão em processar o governador da província de Zambésia e a sua filha? O que há é que há claros indícios de corrupção, nepotismo, fraude neste negócio. O governador da província da Zambésia, pela configuração, é detentor do poder público. Quando o mau exemplo, vem a partir dele, nos sentimos na obrigação de repor a legalidade e a justiça. O ativista explicou que a organização decidiu avançar com a queixa-crime por entender que, além do nepotismo evidente, os fundos públicos foram utilizados para benefícios privados, enquanto a população continua a sofrer. Hoje, para fazer atravessar uma viatura, uma DIFODI para Inhaçuns, para fazer um trabalho lá, custa 15 mil meticais. É um trajeto de 14 minutos apenas. Então, nós não estamos a medir esforços, vamos até as últimas consequências porque queremos que isso seja resolvido. Quanto mais cedo, melhor. Não é só a embarcação, é preciso dar o seu exemplo. Esta empresa tem que devolver o dinheiro ao erário público porque não cumpriu aquilo que foi estabelecido. A organização Cidadãos de Moçambique exige a revogação do contrato e devolução dos 10 milhões de meticais. Que foi estabelecido. E este dinheiro não é do Sr. Pio Matos. Este dinheiro não é do partido do Sr. Pio Matos. Este dinheiro é da população de Inhaçuns que contribui, e muito. Desde que o escândalo se tornou público, nenhuma autoridade oficial se pronunciou sobre o caso. Entretanto, segundo o Zito do Rosário, a Procuradoria-Geral da República, a nível da Zambésia, já notificou os envolvidos. O economista Arsénio Zunguzi considera que a previsão de dívida interna de cerca de 1.000 milhões de euros prevista pela agência de notação financeira Standard & Poor's estará relacionada à incapacidade do governo de suprir suas despesas com as próprias receitas e o desdobramento deste para fazer cumprir algumas promessas de governação. De acordo com a agência de notação financeira Standard & Poor's, Moçambique vai enfrentar avultados pagamentos de dívida interna nos próximos 2 anos, somando cerca de 1.000 milhões de euros. Fazendo análise da previsão, o economista Arsénio Zunguzi afirma que uma das possíveis causas será a transição governativa e o interesse do atual governo em se reeleger. Tratando-se de um governo que se pretende reeleger-se do ponto de vista de partido, portanto, há gastos que muitas vezes não são gastos orientados àquilo que é a eficiência da alocação de recursos do Estado, mas orientados ao marketing político do próprio Estado, no sentido de se fazer acreditar para o seu eleitorado que continua sendo uma alternativa válida para o processo de governação. Portanto, isso está associado à campanha eleitoral, não necessariamente na perspectiva política do próprio partido, mas também do próprio governo, que, portanto, este governo é controlado e está relacionado a um dos partidos que neste momento está no processo eleitoral. Outro fator apontado por Zunguzi, que vai implicar na dívida interna, será a incapacidade do governo de suprir suas despesas com as receitas próprias e as barreiras internacionais relacionadas com o nível de risco que o país representa. O país também está a passar por uma incapacidade de suprir suas despesas com recursos às próprias receitas. A única alternativa neste momento que tem sido encontrada pelo Estado é o endividamento, e principalmente o endividamento interno, visto que a nível internacional nós continuamos a ter algumas barreiras relacionadas com os nossos níveis de risco e muitas outras questões que são herança do próprio processo das dívidas ocultas, que até este momento continua a ter, portanto, esses efeitos do ponto de vista daquilo que tem sido a verificação de risco e o custo do financiamento externo. O economista alerta sobre os possíveis impactos de alto endividamento interno no desempenho da economia nacional. No geral, o custo de financiamento em Moçambique continua alto e, portanto, isso deriva mesmo do facto do Estado ser um competidor
relevante nessa questão de acesso a financiamento. E os bancos, portanto, têm propensão a ter o Estado como o melhor cliente, porque a garantia é que o Estado pode atrasar, mas sempre paga. E, portanto, tem preferência pelo Estado e, portanto, retira esses recursos do setor privado, e que o setor privado reproduz capital, gera emprego, produz bens e serviços que tem que colocar a preços competitivos para nós outros, portanto, como consumidores final, termos a preços baixos, não termos as incertezas dos preços que nós temos neste momento, em que todos os dias há sempre alguma coisa a subir. Refere-se que, ainda de acordo com a agência de notação financeira Standard & Poor's, para além dos pagamentos de dívida interna, Moçambique poderá enfrentar também aumento dos juros da dívida externa, nomeadamente as Eurobonds, que vão duplicar a partir deste ano. Ainda sobre dívidas, Arsénio Zunguzi também reagiu à dívida de cerca de 3,3 mil milhões de meticais referente ao pagamento de horas extras aos professores. Para o economista, é normal a incapacidade do governo de pagar a dívida, tendo em conta a atual conjuntura econômica, e justifica que a tabela salarial única impactou significativamente as finanças públicas, gerando uma série de deficiências na gestão do Tesouro. De facto, é um valor que pode ser não muito significativo, olhando para outras dimensões, nem outras paragens econômicas. Mas em Moçambique, portanto, o Estado tem grandes dificuldades neste momento, não só com os professores, estamos com problemas com os médicos. Eu acho que o grande problema que foi a gestão e o timing em relação à tabela única, salarial única. Teve custos muito elevados, o Estado recuou, portanto, em relação a essa tabela, mas há aqui deficiências que algumas delas acabam sendo influenciadas por causa deste processo todo. Este pacote todo gerou outros problemas, e um deles é essa dificuldade, portanto, de conseguir suprir a despesa de acordo com o orçamento. Eu acho que o cerne da questão é discutir a questão das horas extras. Nós temos que rever essa questão em Moçambique, porque este é um problema que advém de outros problemas. Horas extras significa que há falta de capacidade, não é, do Estado garantir que todos aqueles que procuram acesso à educação, portanto, tenham aquilo que é a estrutura do ponto de vista pedagógico, os professores necessários dentro daquilo que é o quadro que é perspectivado pelo Ministério da Educação. O economista agrário Rafael Oaene recomenda a leitura e a apropriação da obra Sustenta Insustentável pelos candidatos à presidência da República. Entende o AN que a mesma é uma ferramenta importante para os 4 candidatos definirem as linhas mestras para o setor da agricultura, caso sejam eleitos. A obra é da coautoria de Yara Nova, João Mosca e Nelson Capaina e foi lançada ontem em Maputo. O que está a ser feito? Quais são os resultados? Estes são os questionamentos que Yara Nova, João Mosca e Nelson Capaina, do Observatório do Meio Rural, fazem nesta obra intitulada Sustenta Insustentável, lançada na quinta-feira em Maputo. Mas por que Sustenta Insustentável? Este título, na verdade, foi um título provocador, né? Que nós queremos trazer aqui. Será que a longo prazo a introdução de modelos que tem, de certa forma, algumas componentes de extrativismo, será que são sustentáveis a longo prazo? É mais uma reflexão nessa abordagem de como é que têm sido introduzidas as culturas em detrimento de culturas alimentares, culturas de rendimento, a questão da segurança alimentar, a questão do ambiente. Sustenta Insustentável discute igualmente a praticabilidade e sustentabilidade dos inúmeros programas desenhados e implementados no setor agrário. A nível local, nas comunidades onde foram implementadas, houve vários grupos que foram beneficiados em termos de maquinarias, equipamentos e insumos agrícolas. Se olhamos para o benefício nessa perspectiva, talvez podemos dizer que sim, mas a questão é, a gente sempre coloca-se, sempre que nós implementamos um modelo de desenvolvimento, a sustentabilidade dos nossos programas. Nós estamos habituados sempre a vermos programas que de 5, 10 anos, mas que a longo prazo não vemos os seus reais efeitos. Então, aqui o livro traz essa discussão, na verdade, dos resultados versus o que está a acontecer realmente. A obra, uma reflexão da implementação do Sustenta entre os anos 2017 e 2019, nas províncias de Nampula e Zambésia, foi apresentada pelo economista agrário Rafael Oaene,
que considerou ser oportuno o seu lançamento agora, em meio ao fim de um ciclo de governação. O lançamento do livro é feito num momento particularmente crítico, importante. Todos nós sabemos, estamos a discutir uma nova era, um novo Moçambique, e não há melhor oportunidade que esta de refletir sobre todos os aspectos da vida, mas particularmente a agricultura, que é definida pela nossa Constituição como a base de desenvolvimento deste país. Rafael Wayane recomenda a leitura obrigatória e apropriação pelos aspirantes a Presidente da República da obra esta quinta-feira lançada, para definirem as linhas mestres para o setor da agricultura. Espero que o livro, o seu conteúdo, chegue a todos aqueles que querem dirigir o país e deles alimentem-se dele para definirem as linhas mestras para a agricultura moçambicana. O Sustenta, Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor Produtivas, compreende 7 componentes estruturais de apoio à agricultura familiar, nomeadamente transferências de tecnologias, financiamento, mercados, planeamento e ordenamento produtivo, infraestruturação, salvaguardas ambientais e sociais e subsídio ao produtor. Tem como principal financiador o Banco Mundial. Em junho de 2016, obteve um financiamento de $40 milhões e na revisão do programa, em julho de 2019, foram aprovados mais $60 milhões. Acompanhe dentro de instantes as incidências de mais um dia da campanha eleitoral rumo às 7ª eleições gerais de 9 de outubro. Por hora, vamos observar um breve intervalo, mas antes acompanhe a tabela cambial para as próximas 24 horas. Até já. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Vem aí. Aqui na MBC TV. Estamos de volta para a segunda e última parte do Jornal da Noite, edição de terça-feira. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, diz que a unidade nacional foi a argamassa principal da luta contra o colonialismo e sem ela teria sido impossível conquistar a independência nacional em 1975. O antigo estadista lembrou as atrocidades cometidas pelo governo colonial através da PIDE e exortou os moçambicanos a não permitir o regresso do colonialismo. Guebuza fez estes pronunciamentos esta terça-feira em Maputo, durante a palestra sobre o progresso e os desafios de Moçambique contemporâneo, organizado pela Universidade Eduardo Mondlane. Viva Frelimo que une e organiza o povo! Assinala-se esta quarta-feira, 25 de setembro,
a passagem do 60º aniversário do desencadeamento da luta de libertação nacional e Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No quadro das atividades comemorativas da efeméride, a Universidade Eduardo Mondlane convidou o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, para debater com os estudantes e o corpo docente sobre o progresso e os desafios de Moçambique contemporâneo. Falando na qualidade de combatente, Armando Guebuza centrou a sua comunicação na unidade nacional como ferramenta crucial para a derrota do colonialismo e conquista da independência. Liderança dirigida pelo presidente Samora Moisés Machel resistiu e venceu as tentativas de aniquilamento da Frelimo, como as protagonizadas na Operação Nogórdio e outros massacres da população indefesa, culminando com a proclamação da nossa independência nacional. Perante as atrocidades ainda em memória, Guebuza apelou aos jovens a não permitirem que o país volte à dominação estrangeira. Como dizia, o inimigo de Moçambique não cruzou as mãos. Através do regime do apartheid, manteve as atrocidades contra o nosso povo, com sabotagens econômicas e matanças indiscriminadas. Apartheid foi ainda há pouco tempo, né? Mas alguns de vocês nunca viram esse bicho. Tem sorte, não vejam nunca mais. Não permitam que exista na face da terra, em particular em Moçambique. Não permitam que exista apartheid na face da terra, porque custou muito e ainda está a custar. Para Guebuza, os desafios da geração 25 de setembro era a libertação do país do jugo colonial e, uma vez conseguido esse objetivo, o país vive atualmente novos desafios. Estes são desafios de hoje e de amanhã, mas que já faziam parte dos sonhos e da visão de gerações anteriores, incluindo a geração de 25 de setembro. São desafios que requerem uma preparação nova e outras formas de mobilização de vontade. São desafios que só podem ser enfrentados se continuarmos e ter presente quem nós somos culturalmente e continuarmos a desenvolver um sentido de orgulho em relação às nossas crenças, à nossa história, aos nossos valores, às nossas línguas e à nossa maneira de ser. Foi uma palestra bastante concorrida, com a participação não só de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, como também de académicos e quadros daquela instituição pública de ensino superior. O advogado Benja Satula diz que o regime do presidente João Lourenço recorre à justiça para perseguir adversários políticos e sufocar o espaço da cidadania em Angola. Para o também advogado de José Filomeno, filho do antigo presidente angolano, o seu constituinte é um refém do presidente João Lourenço. Benja Satula é um conhecido advogado angolano especializado em direito criminal e participou na última edição do programa Estado de Direito da MBC-TV, onde teceu duras críticas ao regime angolano dirigido pelo presidente João Lourenço. O Procurador-Geral da República recebe ordens do Presidente da República de cumprimento obrigatório. A partir deste cenário, a ideia que temos estado a viver é aquela pessoa, aquela entidade, aquela empresa que for marcada, que não estiver alinhada, rapidamente se consegue mandar para lá a Procuradoria-Geral da República com um processo e a pessoa fica asfixiada. Benja Satula participa como advogado nos mediáticos processos judiciais movidos contra os filhos do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, acusados de dilapidar os cofres públicos, sendo de destacar José Filomeno dos Santos. Porque ele é um refém do sistema judicial angolano, literalmente. Zeno, Walter Felipe, Jorge e tantos outros, o Bulli, que estão no processo, os arguidos do processo de 500 milhões, são reféns do sistema judicial, da jurisdição comum,
e que isso é reflexo do sistema político. Porque as medidas de coação têm prazo. A apreensão de documentos não é propriamente uma medida de coação. Interdição de saída, eles estiveram com interdição de saída, que antes mesmo de começar o julgamento os prazos já tinham rompido todos. E havia uma decisão do Tribunal de Justiça Comum a dizer os prazos, as medidas ficou com termo de identidade e residência. Daí foram solicitados os passaportes, não foram entregues. Satula é igualmente autor do polêmico livro intitulado As Confissões de um Estadista, onde alegadamente José Eduardo dos Santos faz uma avaliação dos seus 37 anos de poder e pede desculpas à nação angolana pelos erros cometidos. Houve uma especulação de que eu tinha tido acesso a documentos, que me tinham mandado entregar documentos, e eu escrevi e utilizamos isso como um estratagema. Ou que tive como presidente Eduardo Santos antes do seu passamento físico, não corresponde à verdade isso. Nós sempre dissemos que não, nunca estivemos com ele, e que de facto o livro foi psicografado. Acompanhe a entrevista com Benja Satula na íntegra pelas plataformas digitais da MBC TV. O representante do Partido Republicano para as eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos da América, Donald Trump, recusou debater na televisão pela segunda vez com a adversária democrata Kamala Harris a convite da CNN. Para Ali Silva, de Guiné-Bissau, e Mauro Silva, de Moçambique, esta é uma estratégia política de Trump para não dar espaço de Kamala brilhar. Um novo debate entre os candidatos à presidência da República dos Estados Unidos da América aconteceria no próximo dia 23 de outubro, se Donald Trump, do Partido Republicano, tivesse aceito o convite da cadeia televisiva CNN, tal como fez a sua adversária democrata Kamala Harris. De Guiné-Bissau, o jornalista António Ali Silva diz ser esta última estratégia política de Trump, já que perdeu no debate anterior. É preciso entender Trump. Trump não é político. Trump é tipo um apresentador de um talk show. Ele toma-se como tal, lembrando o aprendiz que ele apresentou nos Estados Unidos. Como ele levou uma bébia no debate com a Câmara, não me parece que ele queira ir para o debate novamente. Trump, na última sondagem que saiu, está tecnicamente empatado com Câmara, mas está um bocado mais acima dela. Há estados onde ele perdeu com Biden, que agora estão favorecidos. Há outro estado que desde o tempo do Obama, que um democrata não ganhava, Câmara está um bocado mais acima. Estas eleições são um desafio para a própria sociedade norte-americana. De Moçambique, Mauro Silva afirma que, ao recusar o segundo frente a frente, Donald Trump tenta evitar dar maior vantagem a Kamala Harris, já que pode ser uma oportunidade para a candidata democrata projetar ainda mais a sua imagem. Kamala Harris, de facto, sempre vai fazer um pitch para o Trump na perspectiva de ver até que ponto é que Trump estaria disponível para poder fazer frente àquilo que são as tentativas de debate, também para fazer inclinar uma tendência de voto mais para Kamala e menos para o Trump. E com certeza, o Trump, se apercebendo disso, com as sequelas que teve do dia 6 de janeiro, logo depois da sua saída de poder, obviamente que fica claro que ele vai sempre fugir de haver uma tendência negativa para a sua própria imagem, e ele agora vai ficar concentrado nos próximos 45 dias de firmar mais um compromisso mais sério com ele mesmo, com o seu partido e com os seus apoiantes, porque ele agora tem muito que fazer. Ele tem que começar a desconstruir toda aquela imagem negativa. Mauro Silva vê ainda uma forte probabilidade de vitória dos democratas nas eleições de 5 de novembro e justifica. Há probabilidade muito grande dos próprios democratas virem a vencer as eleições de novembro próximo. Por quê? Porque já é conhecido, isto já é uma espécie de um gentleman agreement entre
entre esses dois partidos que governam os Estados Unidos da América, em que sempre vai haver dois anos ou dois mandatos que são mandatos dos democratas ou dois mandatos que são dos republicanos. E neste momento, havendo este ímpeto da Kamala Harris em se mostrar para os Estados Unidos, em se mostrar para o mundo que de facto ela pode conseguir ser uma candidata que à altura vai substituir o Biden e ao mesmo tempo ela vai conseguir reunir consensos por parte das minorias, porque ela também vem de uma minoria, obviamente que vai querer fazer jus a uma mulher que porventura essa mulher vai ser a primeira a comandar os destinos dos Estados Unidos de América, tal como foi o Obama como o primeiro afro-americano a comandar os destinos dos Estados Unidos. Enquanto Kamala afirmou que aceitaria de bom grado um novo embate, Trump disse durante um comício na Carolina do Norte que o problema sobre outro debate é fato de ser tarde demais, alegando que a votação já começou, referindo-se à votação antecipada, já que decorre em 3 estados. Confira já a seguir as incidências de mais um dia da campanha eleitoral rumo às 7ª eleições gerais de 9 de outubro. O candidato presidencial do partido MDM, Lutero Simango, pediu voto com promessa de uma fábrica de produção de sumos para a cidade de Machixe, caso seja eleito presidente da República. O candidato presidencial pelo Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, está desde ontem na província de Inhambane. Esta terça-feira escalou o mercado do Zimpeto na cidade de Machixe e prometeu uma fábrica de processamento de fruta. É uma província com terra que pode produzir comida. Eu quero garantir-vos que na minha governação, aqui na província de Inhambane, vamos instalar uma fábrica de processamento de frutas. E vamos instalar uma fábrica para a produção de sumos. Ao instalarmos estas unidades fabris, estaremos a criar oportunidades de emprego para os jovens. Em Machixe, Simango orientou um comício popular e pediu voto de confiança no dia 9 de outubro. Eu vou passar. O candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, pediu voto hoje em Mandimba, na província do Niassa, com promessas de construir um hospital e ensino superior. Chapo falava durante um comício popular que marcou o fim das suas atividades de campanha no Niassa. Chapo presidente, vamos trabalhar, Chapo fazer diferente. O candidato às presidenciais pelo partido Frelimo, Daniel Chapo, escalou esta terça-feira o distrito de Mandimba, na província de Niassa. Em mais uma atividade de caça ao voto, prometeu construir uma instituição de ensino superior para este distrito, caso seja eleito presidente da República. Aqui é Mandimba. Hakuna kumandimba. Nós sabemos Tuimanye kuti que a população vandu precisa da construção akwembeche yakuti de uma escola colégio kulu secundária. Aqui é Mandimba. Mandimba kuno A população vandu precisa do instituto médio. akwembeche sukulu ja kulungwa. E aqui é Mandimba. Mandimba kuno A população vandu e os jovens principalmente precisam também de uma universidade. akwembeche ya universidade kwende tukwate. Eu não é. Mandimba, oiê! Chapo apelou à população de Mandimba a fluir em massa aos postos de votação no dia 9 de outubro. Chapo, Chapo. Esta terça-feira, a MBC-TV não teve acesso ao programa de campanha eleitoral dos candidatos da Renamo Sufumumad e do Podemos, Venâncio Mondlane. E assim acabamos de conferir as incidências que marcaram a campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro.
Caro telespectador, confira já a seguir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas, apresentado por Moni Semabai. Boa noite, Rosa Freitas. Vamos ao tempo. Na zona sul do país, as cidades de Inhambane, Gaza e Maputo prevê-se céu pouco nublado, possibilidade de neblinas locais, vento do nordeste a leste fraco moderado. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a possibilidade de chuvas fragas locais, Chimoio e Tete prevê-se tempo quente com céu geralmente limpo e ocorrência de neblinas e nevoeiros matinais no interior. E para Quelimane prevê-se céu pouco nublado e possibilidade de neblinas locais. E para a zona norte do país, Nampula, Pemba e Lixinga, prevê-se céu pouco nublado, ocorrência de neblinas e nevoeiros matinais e vento do nordeste fraco. Obrigada pela atenção dispensada e bom feriado. Com a informação sobre o estado do tempo, colocamos um ponto final à segunda edição da semana do Jornal da Noite. Até amanhã, pontualmente às 20. Boa noite.